Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus nessa noite? Não esteja a par, irmãos, do que está acontecendo aqui. A presença dele está em nosso meio. Nós dizemos: lindo, lindo Ele é. O único Rei, o único que é digno de receber a nossa adoração, o único que merece todo o seu louvor e toda a sua glória. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia em Jeremias. Vamos ler no capítulo 2. Jeremias 2. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Nós não somos dignos de receber a sua presença, mas graças ao sacrifício de Jesus naquela cruz, nós podemos ser cheios. A tua palavra diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. E é isso que nós ansiamos, Jesus, a sua presença. Aleluia. Jeremias 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: o Senhor Jesus, o Senhor Deus, me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, lembro de quando você era jovem, como era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro-me como me seguiu pelo deserto por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Versículo 8. Os sacerdotes não perguntam: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falavam em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês, prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então, por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias, ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes. E até as prostitutas podem aprender isso com vocês. Mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou. Em Jeremias 3,19, continua assim: o Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem, todos vocês que me abandonaram, que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor, estamos aqui em sua presença, Pai. Viemos aqui nessa noite porque nós queremos ouvir o Senhor falando conosco.
Nós queremos ser cheios da sua presença. Ah, Senhor Jesus, nesse primeiro dia da semana nós queremos ouvir de Ti as primeiras coisas. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a Sua voz. Queremos ser direcionados por Ti, Pai. Ah, Senhor, abre os nossos ouvidos para que eles estejam sensíveis a ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Para que os nossos corações, Pai, estejam sensíveis a ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, nos transforme nessa noite. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Irmãos, 2025, hein? Estamos num novo ano, novas metas. Temos um papel em branco para escrever o que a gente quiser fazer esse ano de 2025. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que vocês fizeram com o tempo de vocês em 2024? E o que vocês planejam fazer em 2025? O que vocês têm planejado gastar o tempo de vocês em 2025? E essa semana, enquanto eu estava num momento de devocional, né? Deus me disse o seguinte: filha, ao me seguir, você deve abrir mão de todos os seus sonhos, desejos, vontades. Você deve estar disponível para os meus planos. Um chamado para morrer para si e viver para mim. Ele me levou aos textos de Mateus 8:18, que diz assim: quando Jesus viu a multidão a seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei se aproximou-se dele, de Jesus, e disse assim: mestre, eu te seguirei para onde fores. Mas Jesus respondeu: olha, as raposas, elas têm tocas. As aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E em Mateus 10:38. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, o que Deus está nos perguntando hoje é: você está verdadeiramente seguindo a Deus? Você está seguindo a Jesus de verdade? Ou você está seguindo as suas vontades, os seus próprios desejos, enquanto canta aqui na igreja: Jesus, eu amo você. Por isso o tema que Deus me deu hoje, para essa noite, para esse começo de ano é: adoradores ou idólatras. Quem nós somos? No livro Ego Transformado, do Tim Keller, ele diz uma frase assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Um ídolo, irmãos, é um falso Deus que pode ser controlado por mim mesmo. Um falso Deus que pode ser controlado por você. E idolatria é um culto a si mesmo. Um culto aos seus desejos, às suas vontades. Em Mateus 6:25 diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E termina assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, irmãos, pensar no que nós vamos vestir, no que nós vamos comer, se nós vamos ter uma cama quentinha quando nós voltarmos para casa, se nós vamos ter um emprego amanhã, que é segunda-feira, um salário para sustentar a família. Pensar nessas coisas é totalmente normal. A palavra diz: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Mas então, o que faz com que isso, esse desejo, essa preocupação com essas coisas, se torne algo parecido com o que os pagãos faziam? Nós lemos no versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
o que os pagãos faziam que se parecem com o que nós fazemos? Os pagãos, eles tinham um Deus para tudo. Tudo que eles desejavam, o que eles queriam, eles tinham um Deus para esse objetivo, então eles adoravam esse Deus. Se eles queriam cura, eles faziam um culto ao Deus da cura. Se eles queriam sabedoria, eles faziam um culto à deusa da sabedoria. Se eles queriam dinheiro, eles faziam um culto ao Deus da prosperidade. Assim como alguns cristãos, quando querem prosperar, fazem culto da prosperidade. Tem alguma semelhança? Dependendo de como estiver o seu coração e onde estiver o seu coração, isso facilmente pode ser idolatria. Irmãos, por que isso pode ser idolatria? Porque nós não fazemos culto a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós fazemos culto a Deus porque Ele é o nosso Pai, porque nós o amamos. No versículo 32, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas? Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então será que nós estamos orando a Deus, buscando um relacionamento com Ele, ou nós apenas estamos fazendo cultos a Deus para pedir o que nós desejamos, assim como os pagãos faziam? Por que hoje as pregações precisam ser rápidas e leves? Porque se a gente não gostar, a gente não volta mais para a igreja. Porque às vezes a gente sai do culto e fala, não gostei muito do culto de hoje, o louvor estava meio xoxo, meio chato. Porque provavelmente você veio fazer um culto a você mesmo e não a Deus. Irmãos, provavelmente você veio ser servido e não servir. E esse é um problema de todos nós. Não só de alguns, mas de todos nós. Em Gênesis 31, nós vemos um pouco sobre Raquel, que foi a filha de Labão. Então a gente tinha Jacó na Bíblia, né? Vocês se recordam dele, que era filho de Isaac. E Jacó, ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Ele queria casar com a Raquel. E aí o seu sogro enganou ele, assim como Jacó já tinha enganado algumas pessoas. Deixa de baixo, isso aí. Mas então ele foi enganado. E aí ele teve que casar com as duas, Lia e Raquel. Mas quem ele mais amava era Raquel. Só que Raquel, ela competia com a sua irmã, porque Deus dava muitos filhos para Lia, mas Raquel era estéril. Então o desejo mais profundo do coração de Raquel era ter filhos, mas ela era estéril, não conseguia ter. E sua irmã Lia tinha vários filhos com Jacó. Então ela tinha inveja e competia com isso. E o desejo de ser mãe era tão intenso que ela, então, planejou manchar o leito dela, o leito do seu matrimônio, dando a sua serva para Jacó, dizendo, olha Jacó, fique com a minha serva, então eu vou considerar o filho dela com você como meu. E aqui nós começamos a observar alguns sinais de idolatria, né? Então no decorrer dos anos, a frustração de Raquel era tão grande, porque ela via provavelmente os seus filhos recebendo um carinho que ela gostaria que fossem os filhos dela. E no meio dessa agonia, irmãos, Raquel, ela dá lugar à inveja. E ela diz uma frase muito intensa na Bíblia, que nós encontramos em Gênesis 31. Ela diz assim, dá-me filhos ou morrerei. E isso é assustador, né? Assustador. Mas quando nós nos colocamos no lugar de Raquel, será que às vezes a gente não parece com ela? Quando a gente começa a refletir, a gente não se comporta tão diferente dela assim. Todos nós, irmãos, temos desejos, temos sonhos, temos planos. E isso não tem nada de pecaminoso. Então, qual foi o problema de Raquel? O erro estar por trás das palavras de Raquel estava no coração dela. Porque o coração dela transparecia idolatria. Nada era mais importante para ela do que ter filhos. E olha só, filhos, que coisa linda. Era ídolo para ela. E o sonho da maternidade sobrepôs ao casamento dela e à obediência dela por Deus. Ela preferia morrer do que continuar sem filhos. E esse é o ponto crucial para nós entendermos e descobrirmos se nós temos ídolos em nossos corações ou não. Os sonhos mais profundos que você tem estão se sobrepondo ou se submetendo à vontade e à soberania de Deus.
E nós podemos ter ídolos, como eu falei, tão bonitinhos, tão fofinhos, lindos. Como, por exemplo, eu tenho o sonho da casa própria, o desejo no meu coração de ter filhos abençoados, de ter liberdade financeira, de ter um casamento feliz, o trabalho do sucesso, ter uma vida boa. Muitos de nós temos esse desejo. Só que quando nós desejamos isso de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, então nós começamos a correr atrás dessas coisas, a investir dinheiro nessas coisas, a investir tempo nessas coisas, e às vezes até o nosso pequeno momento de relacionamento com Deus, para pedir isso. O único tempo que nós temos para adorar a Deus ou nos relacionar com Ele, nós usamos para pedir o que nós desejamos. Então isso pode ser idolatria. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O trabalho, por exemplo, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Ontem na escola bíblica nós estudamos sobre isso. Só que se o trabalho se torna uma prioridade para a sua vida, isso se torna um ídolo. Se o nosso sonho, desejo não acontece, então nós ficamos tristes, desgostosos da vida. Ou pior, algumas pessoas até culpam a Deus, falam: Deus, eu te obedeci, eu fui na igreja, eu fui nos cultos, eu dizimei, e por que o Senhor não está me dando o que eu tanto desejo? Parece que a pessoa até grita para Deus falando: por que o Senhor não está cumprindo a sua parte do contrato? Por que o Senhor não me dá o que eu busco? Então, irmão, ser seguidor de Jesus hoje acabou se tornando uma forma de nós conseguirmos alcançar o que nós desejamos. Uma estratégia para conseguir o que eu quero. Às vezes até muitas pregações dizem isso. Ei, oferte, dizime na casa de Deus para que você seja abundante. Venha servir a Deus, então sua vida será maravilhosa. Irmãos, o que é de fato ser seguidor de Jesus? Lucas 9:23 nos responde. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mateus 7:13. Entra então pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E como é apertada a porta, estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então o foco do evangelho não é te ajudar a ganhar coisas. O plano de Deus para a sua vida, como muitos falam, qual é o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus para a sua vida em 2025 não é dar checks na sua lista de desejos. O evangelho, irmãos, ele vem para mudar a nossa prioridade. O que nós desejamos. Para que então o nosso coração esteja nele. E o nosso sucesso, o nosso desejo seja a presença dele. O evangelho, ele muda o que é sucesso para nós. O foco da nossa vida deve ser ter a presença de Deus. E ser chamado por Jesus um dia como servo bom e fiel. Então, qual é o custo de seguir a Jesus? Qual é o custo de servir a Cristo? Lucas 14:26 responde: se alguém vem a mim e ama mais a seu pai, sua mãe, a sua mulher, ama mais a seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou o rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa: será que com 10.000 eu sou capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000? Se então não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que tem, tudo que possui, não pode então ser meu discípulo. Como muitos estão cantando aquele louvor lindo, né? Que eu amo particularmente e está nos meus devocionais, que diz: por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Que louvor lindo!
Como João Batista, né? Ele gastou a vida inteira dele preparando o caminho para Jesus. Mas nós que cantamos esse louvor, será que nós estamos gastando a nossa vida para Ele? Perdendo tudo com amor e alegria de verdade? De verdade. Na aliança antiga, né? Na antiga aliança, quando as pessoas iam sacrificar, fazer um sacrifício, primeiro elas matavam e depois elas sacrificavam. Até porque provavelmente qualquer animal ia correr do fogo, certo? Mas Paulo, ele nos convida a nós sermos sacrifícios vivos. Aqueles que não correm do fogo de Deus. O fogo que queima as nossas paixões, o fogo que queima os nossos desejos, que nos queima e nos coloca em obediência e submissão a Ele. Então, irmãos, você é um adorador ao Deus Altíssimo, ou você é um idólatra que vem para a igreja apenas para fazer cultos, pedindo a Deus o que você deseja, o que você quer, seus próprios interesses. João 6:1 diz: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E mais para frente nós vamos ver nesse capítulo que acontece aquele milagre maravilhoso e famoso de Jesus, da multiplicação dos peixes e pães. E esse milagre ficou muito famoso e, inclusive, depois desse milagre, as pessoas começaram a seguir mais Jesus ainda, mais desesperadamente. Até Jesus disse: ei, vocês estão me seguindo por conta do pão. E sim, irmão, Jesus faz milagres. Isso é maravilhoso. Sim, Jesus nos abençoa e Deus tem prazer em nos abençoar. Isso é maravilhoso. Só que seguir Jesus pelas suas bênçãos é normal apenas quando nós estamos no começo da caminhada cristã. Mas com o tempo você precisa saber que Jesus está chamando você para um relacionamento. Jesus nos convida ao relacionamento. Ele está à procura de pessoas que não querem Ele pelo que Ele pode dar a nós, mas por aqueles que buscam a sua presença. E buscar coisas em Deus não é errado. Mas Deus está nos chamando para que esses desejos se tornem secundário para nós. Querer a sua presença está em prioridade. Deus está nos chamando, nos fazendo um convite ao relacionamento com Ele. Então, irmãos, idólatras, eles adoram a deuses porque eles proporcionam algo a eles. Mas adoradores adoram porque amam a Deus e desejam a sua presença, em espírito e em verdade. O Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João 4:23, Jesus disse: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus o adorem em espírito e em verdade. Como Jesus foi até Samaria, não foi a mulher samaritana que foi até ele, foi Jesus que foi até ela. Porque ele sabia que dentro dela tinha um desejo pela presença. Dentro dela, ela ansiava por Jesus, pelo Mestre. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que não o buscam pelo que ele pode dar, mas por quem ele é. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E ele continua no versículo 13. Jesus respondeu: olha, quem beber dessa água, desse poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Quando nós bebemos dessa água, irmãos, alguma coisa começa a fluir dentro de você. Alguma coisa tem que começar a queimar dentro de você. Será que nessa noite tem alguma coisa queimando dentro de você? Irmãos, algo precisa queimar dentro de você. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós saímos gritando assim como aquela mulher samaritana: ah, eu encontrei o Mestre. Algo começa a acontecer dentro de nós. Na verdade, sempre que eu me lembro, eu falo: mãe, minha mãe tem algum lugar aí, eu falo: mãe, obrigada por a senhora ter aceitado Jesus. Porque, irmãos, eu nasci num lar cristão e eu sou tão grata a isso. Porque minha mãe aceitou a Cristo, todos nós, os filhos, encontramos a Jesus e servimos Ele. Então toda vez que eu lembro eu falo: mãe, obrigada. Mãe, senhora, onde a senhora podia estar agora? Culpa da senhora, eu ia estar em outro lugar, já pensou? Então eu agradeço a ela, agradeço a Deus. E por conta disso, de ter nascido num lar cristão, eu aprendi que ter relacionamento diariamente com Deus é extremamente importante. E também aprendi que quando nós
negligenciamos esse tempo diário com Deus, nós nos perdemos. Como nós lemos lá em Jeremias 2:13, o povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte da água da vida, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. E nos dias em que Jeremias viveu, o povo ele dependia de mananciais, de fonte de água para sobreviver. Então eles tinham que caminhar longos dias para encontrar a fonte de água. Só que eles começaram a cavar cisternas, porque era mais fácil. E o que são cisternas? Eram buracos que eles cavavam, que quando caía água da chuva, a água ficava concentrada ali. Então eles podiam beber. E eles começaram a fazer isso. Só que primeiro, a qualidade dessa água é extremamente inferior a uma fonte de água, certo? E 2, a cisterna podia estar rachada e não reter água. Quando eles chegavam lá, opa, não tem água. E Deus diz assim, né? Em Jeremias, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Então quem bebe da fonte tem água, mas quem busca cisternas morre de sede, fica sem água. E não adianta, irmãos, nós na nossa vida tentarmos buscar cisternas rachadas, coisas da vida que nós queremos nos preencher, ou até coisas espirituais que parecem ser a fonte, mas não são. Ficaremos sem água. Em João 4:10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa tal água da vida? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e gado? Mas Jesus respondeu assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E glória a Deus! Irmãos, tem uma canção que diz: os homens fazem ídolos para si mesmo. Eles moldam barro, eles derretem o ouro, põem esses ídolos nas costas e carregam em seus braços. Então eles se ajoelham diante desses ídolos. Mas eu nunca vi um Deus assim. Foi Deus quem me formou no barro. É você quem prova o meu coração no ouro. Como se prova o ouro? E é você que me carrega nos braços. Ah, eu nunca vi um Deus assim. Um Deus que trabalha por aqueles que põem a esperança dele. Um Deus verdadeiro e fiel. O único Deus verdadeiro e fiel. Quando nós lemos na Bíblia sobre deuses e ídolos, pensamos que são aquelas estátuas, e sim, também são, mas existem ídolos que estão ocultos em nosso coração. E nós viemos para a igreja como se nada estivesse acontecendo, quando temos outros em nosso trono, no trono do nosso coração. Então todo ídolo, qualquer ídolo que nós colocarmos em nossos corações, é um falso Deus que pode ser controlado por mim. Um culto a si mesmo. Mas somente Deus, irmãos, pode preencher os nossos corações. Então, de acordo com tudo isso que eu falei, como eu posso saber se eu tenho um ídolo no meu coração? Enquanto, irmãos, nós tivermos um amor maior por alguém ou por algo, um amor maior do que nós temos por Deus, nós teremos ídolos. Teremos ídolos em nosso coração. Enquanto o nosso pensamento não for o de Paulo em Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dessas coisas perdi tudo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, enquanto o nosso pensamento não for o de Paulo em Filipenses, nós lutaremos com ídolos em nossos corações. E eu vou dar um exemplo. Imagina comigo, gente, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, você é casado com uma outra pessoa. E aí essa pessoa, a qual você é casado, diz pra você: olha, eu te amo muito, mas você precisa aceitar as minhas ações. E que ações são essas? Quebra de aliança. Então, todas as noites essa pessoa, sendo casada com você e dizendo que te ama, sai por aí para se prostituir com outros e outras. Todas as noites e até às vezes durante o dia. E depois ela volta para você dizendo que te ama e dizendo: não, você precisa aceitar isso. Isso é normal. Será que você aceitaria essa pessoa como seu esposo, sua esposa? Será que você continuaria com essa pessoa? Mesmo ela te traindo e se prostituindo com outros e voltando como se nada tivesse acontecido? Mas é isso que Deus diz em Jeremias 2.
Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes. E até as prostitutas podem aprender isso com vocês. Será que nós temos quebrado a aliança com Deus diariamente e depois nós temos voltado para Ele como se nada tivesse acontecido? Será que em nosso coração existem ídolos que têm maior amor do que Ele tem? E se você identificou por acaso algum ídolo no seu coração ou algo que tem tentado roubar o seu coração, o que nós então podemos fazer para tirar esses ídolos, destronar esses ídolos? Em Marcos 12:30 nós temos a resposta. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, somente quando amarmos ao Senhor de todo o coração, esses ídolos perderão força. Somente quando nós tivermos um amor por Deus, como Ele deseja, que é um amor total, sem fidelidade, então esses ídolos serão inferiores. Nós lemos no começo Jeremias 3:19. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-los como filho e lhe dar uma terra agradável, a mais linda do mundo. Eu pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, o seu Deus. Voltem, todos vocês que me abandonaram, voltem, pois o Senhor vai curar a sua infidelidade. E vocês dizem sim, estamos voltando para o Senhor, pois é Ele, o Senhor, o nosso Deus. Hoje Deus está nos chamando à consciência do pecado, ao arrependimento e à mudança. Reconheça os seus ídolos, se arrependa verdadeiramente e mude. E para isso você vai precisar da ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Não sou eu falando aqui em cima, mas é o Espírito Santo. Irmãos, enquanto eu li essa pregação, que eu não sei nem de onde saiu, foi Deus mesmo, eu chorava tanto. Deus, como tem coisas que têm roubado nossos corações, que têm tentado roubar o nosso coração. E nós dizemos como o povo disse: ah não, Deus não está bravo comigo. Ah não, tranquilo, eu volto como se nada tivesse acontecido. Irmãos, constantemente Ele tem mostrado para mim e para você, isso está roubando o seu coração. Então devemos amar a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então como vamos fazer isso? Destronar esses ídolos? Encha-se da palavra, encha-se do Espírito Santo e mantenha tempo de qualidade com Deus. No livro A Vida Crucificada, o autor diz algo muito real nos dias de hoje. Ele diz assim: a nossa fraqueza, irmão, sabe qual é? Nós não prosseguimos para conhecer a Cristo em intimidade e familiaridade enriquecidas. E pior do que isso, nem estamos falando sobre isso, sobre fazer isso. Esse tema não entra em nossos livros ou nos ministérios midiáticos e também não se encontra em nossas igrejas. Eu estou falando desse anseio, desse desejo ardente de conhecer a Deus em medida crescente. Esse anseio deveria empurrar-nos adiante, em direção à perfeição espiritual. Então, a pergunta para essa noite é: o que está em primeiro lugar no seu coração? Quantos têm até os títulos da igreja como ídolos? Tem o porte de eu sou cristão como ídolo, mas a realidade é que Cristo não está em primeiro lugar no seu coração. Na parábola da grande ceia, Jesus fala sobre isso. Lucas 14:16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, então, enviou o seu servo para que ele convidasse, chamasse esses convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse assim: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vendê-la, por favor me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, eu estou indo experimentá-las, por favor me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vai-me rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos.
Disse o servo: o que o Senhor falou, já fizemos e ainda tem lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhe digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Será que as coisas legítimas e boas têm nos roubado de Deus? Quais são as desculpas que nós temos dado? E até esses que foram convidados não foram. E os outros, que nem eram para ser convidados, mas acabaram sendo chamados, havia um que não tinha entendido aquele convite. Então ele foi com uma roupa que não devia. E ele foi arrancado daquele banquete, porque ele não tinha entendido o valor da presença. O que tem nos roubado de Deus? Quais são as nossas desculpas? E para nós caminharmos para o final, irmãos, David Wicke, ele disse uma vez assim: muita gente passa a vida toda fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com Ele. Então, quando nós entendemos que o motivo de nós andarmos tão aflitos, agoniados, com ansiedade, com medo, com angústia, até com sentimentos de ódio, de raiva, é porque temos ídolos em nosso coração, muito provavelmente. E quando nós descansamos em Deus, quando nós colocamos Deus no trono do nosso coração, então todas as coisas se endireitarão, o peso vai sair dos nossos ombros. Mas nós vamos continuar desejando as bênçãos, os nossos sonhos, vamos continuar. Só que isso não vai ser prioridade. Se isso não acontecer, está tudo bem, porque eu tenho a presença, eu tenho a salvação, o tesouro mais precioso. E assim como Paulo, mesmo preso, ele dizia: alegrai-vos. Ele já tinha tudo. Mesmo preso, açoitado, eu já tenho tudo. A ponto de nós considerarmos tudo como esterco. Em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, será que em 2025 as metas do apóstolo Paulo seriam ter a casa própria, fazer uma nova faculdade, aprender inglês, fazer novos cursos? Será que essas seriam as metas do apóstolo Paulo? E essas coisas são ótimas, inclusive algumas delas estão nas minhas metas de 2025. Mas qual é a primeira? O que está em primeiro lugar? Que evangelho diferente é esse que nós estamos vivendo do que Paulo viveu? É um outro evangelho diferente? Que evangelho estamos vivendo? E irmãos, Jesus está voltando, não é brincadeira não. Como a gente tem a blusa do Revolution, né? Maranata, está escrito assim: o mundo inteiro está prestes a descobrir que a Bíblia não é um conto de fadas. Maranata. Jesus está voltando. E sabe o que diz lá em Mateus 7:21? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E sabe qual é o problema, irmãos? Porque estamos tão sobrecarregados? Porque nós estamos correndo atrás das coisas erradas? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou humilde de coração e manso de coração. O jugo de Deus é suave, o fardo de Jesus é leve. Que delícia! Então, quando nós colocamos o jugo de Jesus, para onde Ele olhar, nós vamos olhar. O que Ele sentir, nós vamos sentir. O que Ele desejar, nós vamos desejar. E como vai ser leve. Mas sabe o que nós fazemos? Nós pedimos para Jesus colocar o nosso jugo. Então, Senhor, abençoe as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, o que eu quero, o que eu desejo. Que possamos falar assim como Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Êxodo 33 diz: Deus diz para aquele povo: olha, sabe aquilo que vocês tanto desejaram? A terra que mana leite e mel, a terra prometida, eu vou dar para vocês, vou dar. Pode ir, eu vou abrir todo o espaço, eu vou arrumar todo o caminho, eu vou liberar tudo para vocês, pode ir. Só que tem uma coisa: eu não vou com vocês. Eu não vou junto. Ora,
Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora do arraial. Ele chamava de tenda do encontro. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo seguia. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então depois que Deus disse, olha, eu não vou com vocês, Moisés diz assim para ele, se a sua presença não for comigo, Senhor, não nos faça sair desse lugar. O que Moisés estava dizendo? A terra prometida era tudo que nós desejamos. Nós orávamos, era o que nós queríamos. Mas se o Senhor não for comigo, não vale a pena. Será que se Deus te oferecer aquilo que você tanto deseja, mas Ele fala, olha, eu não vou com você, será que nós iríamos? Ou será que deixaríamos tudo de lado? Não, Senhor. Quem eu mais desejo é o Senhor. O que eu mais anseio é o Senhor. A prioridade da minha lista é o Senhor. Não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. E nós só temos uma vida para queimar. E se todas as noites Deus fosse até você e falasse, olha, o que você fez com o seu tempo hoje? O que nós falaríamos para Ele todas as noites? Deus está nos chamando para perder a vida por Ele. E se você não está gastando a sua vida para que Ele cresça, você está gastando a sua vida para que quem cresça? Você que pode, fique em pé no seu lugar. Então, a pergunta que fica é, somos adoradores ou idólatras? Que vivem para si, para os seus desejos e as suas vontades. E eu sei que essa mensagem não é fácil, não foi para mim também. Mas irmãos, nessa oração, ore para que o Espírito Santo venha sobre o seu coração e mostre os ídolos que estão querendo tomar o seu coração. Não podemos viver para nós mesmos. Não podemos. Ore, Senhor, eu quero te adorar como verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, com arrependimento. Amém? Senhor, estamos aqui em sua presença nessa noite. Senhor, nós estávamos vivendo, Pai, pecando contra Ti, muitas vezes voltando para Ti como se nada tivesse acontecido. Mas hoje nós não queremos mais quebrar a aliança. Nós queremos voltar para Ti, Pai, como aquele povo se arrependeu e chorou e voltou. Nós nos arrependemos e nós pedimos, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Nós não queremos viver para nós mesmos, nós queremos viver para que o Senhor cresça. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, Senhor. Venha sobre nós, sobre os nossos corações, para que nós possamos viver para Ti inteiramente. Venha Espírito Santo sobre nós. Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado. Venha sobre nós, Espírito Santo, porque os nossos corações precisam se arrepender. Nós precisamos voltar à sua presença e te amar acima de tudo. Nós precisamos te amar acima de tudo. Sabemos que o Senhor está à porta, o Senhor está voltando, o tempo está acabando. Nós precisamos acordar. A tua palavra diz, acorda tu que dormes, acorda tu que dormes. Enchei-vos do Espírito Santo enquanto há tempo. Senhor, que os nossos corações possam ser arrependidos, para que nós possamos nos arrepender e dizer, Senhor, Tu és o primeiro. Não nos faça sair deste lugar se a sua presença não for conosco. Nada do que eu desejo em 2025 é superior ao desejar a sua presença, a querer o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, que nesse momento de louvor e adoração, nós possamos nos derramar em Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. E essa noite é uma oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para Ti, como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus. Que nesse momento de adoração você se derrame na presença dEle e diga, Senhor, o Senhor é a minha boa parte. O Senhor é o mais precioso. O Senhor é algo mais precioso que eu já encontrei. Tu és o precioso. Tu és o tesouro mais precioso, Jesus.